Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé e estou passando aqui para a gente fazer aquela resenha de sempre de futebol, porque a bola tá parada em função da pandemia do coronavírus, mas tem muita coisa acontecendo. E eu quero falar hoje sobre a pandemia das especulações da dupla Grenal. Quero te fazer um pedido antes. Deixa o like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e também aperta o sininho aí para receber a notificação. A pandemia das especulações. Sabe que todos os dias eu deixo um espaço generoso do meu dia para interatividade com os seguidores, seja lá no Twitter, no Instagram, pelo Facebook, no YouTube ou até mesmo pelo WhatsApp. E ficando trocando ideia ali. Eu gosto disso, né? Quando é com boa educação é muito legal. E muita gente tem me feito algumas perguntas. Por exemplo, Bagé, Nico Lopes está voltando para o Inter? Bagé, é verdade que o empresário do Patrick diz que ele recebeu uma proposta e que ele é inegociável? Bagé, é verdade que o Grêmio já contratou o Cavani? Bagé, é verdade que o Inter também tem interesse no Cavani? Bagé, é verdade que o Grêmio está buscando o Rafael Carioca? E por aí vai. São muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas especulações. Eu vou falar um pouco delas agora. Bom, vamos começar pelo fato do Cavani. O Cavani é um jogador que, tanto para Grêmio ou para Inter, não sei nem se para Flamengo hoje ele é possível. Por quê? O Cavani ganha hoje, me desculpem, outro dia eu falei que ele ganhava 6 milhões de reais. Estava errado, ele ganha 8 milhões de reais. É mais ou menos o equivalente a 2 milhões de reais por mês. Inter ou Grêmio tem a condição de comprar ou trazer um jogador assim? Não. Então, esqueçamos o Cavani. Bom, vamos falar do Nico Lopes, que foi uma especulação que surgiu nas últimas horas, né? Nico Lopes é um jogador que, quando veio para o Internacional, ele tinha um empresário chamado Pablo Betancur. Pablo Betancur, esse era o empresário, que trouxe ele da Nacional de Montevidéu para jogar no Internacional. Quando o Nico Lopes saiu do Internacional para jogar no Tigres do México, quando ele já foi para lá, já tem um outro detalhe aí, ele já não era mais um empresário. Quando ele foi para o futebol mexicano, ele já não era mais do Pablo Betancur. Ele era jogador do Vinícius Prates. Não tem nada do Nico Lopes voltando para o Internacional. Apenas uma entrevista que concedeu o antigo empresário e que foi perguntado sobre o Nico Lopes e que disse que o Nico Lopes não estava bem. O Nico Lopes acabou de desembarcar no futebol mexicano, foi um investimento alto, é a maior venda em números da história do Internacional. Então, nesse momento, não tem nada de Nico Lopes. Vai ter lá na frente, não sei, mas nesse momento é pura especulação, tá? Vamos pular para outro do Grêmio. Vamos falar sobre Rafael Carioca. Bom, Rafael Carioca tem se dito muito que o Grêmio tenta trazer esse jogador desde a temporada passada. Pois bem, não é o momento agora de trazer. Eu vou exemplificar para vocês uma história bem rápida. Quando o Grêmio tentou contratar o Musto, esse mesmo que está no Internacional, o Grêmio tentou contratar e logo ali surgiu um garoto chamado Arthur. E aí a direção sentou e falou, é o que esse menino joga aí. Não está no momento de dar oportunidade para esse menino. E o menino hoje está jogando no Barcelona e volta e meia é convocado para a seleção brasileira. Rendeu mais do que o Musto. Só para dar um exemplo. E é por isso que eu estou falando na mesma situação do Rafael Carioca. Porque o Rafael Carioca é um jogador que tem muito futebol no corpo. Está no futebol mexicano também, joga muita bola. Porém, enquanto o Grêmio não tinha esse primeiro homem de meia cancha, tudo certo. Só que esse primeiro homem chegou, ele se chama Lucas Silva. Ele virou titular absoluto desse meio-campo do Renato Portaluppi jogando com a camisa do Grêmio. E não tem por que você buscar hoje o Rafael Carioca, que é um jogador caro, seria um investimento alto, para ele chegar e virar reserva? Não. Para reserva, você não contrata. Reserva, ou você tem um jogador mediano que ficou por ali, ou você daqui a pouco dá oportunidade para alguém da base. Você não precisa contratar e investir alto para transformar alguém em reserva. Então, esqueçam nesse momento o Rafael Carioca. Bom, vamos falar de uma outra especulação que surgiu. O empresário Marcelo Robalinho, se eu não estou equivocado, o nome dele é esse mesmo, é o empresário do Patrick. Patrick é um jogador que está no Internacional que eu gosto muito e penso que no custo-benefício ele foi uma boa aquisição. Porém, senhores, o Patrick, e aí o que eu vou dizer não é nada pejorativo, nem depreciando o futebol do jogador, repito, gosto muito do estilo do Patrick, mas o Patrick é um jogador para grupo. O Patrick é um jogador, como se diz nas artes cênicas, figurante e não protagonista. Bom, ele é inegociável? Ele não pode ser negociável, ele sequer é titular do Internacional. Então esse é um termo utilizado pelo empresário. E aí eu vou chegar num outro ponto. Desde a minha época de repórter, eu estou aí fechando quase 20 anos nessa função já de crônica esportiva, hoje atuando como apresentador e comentarista da Rede Bandeirantes de Comunicação, mas na minha época de repórter, eu sempre tive muita boa relação com empresários, com dirigentes, com jogadores, nunca tive problema nenhum. Quando eu tive que opinar, eu opinei, quando eu tive que dar notícia, dei notícia, sempre sendo leal. Eu penso que isso seja básico.
Por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Senhores, porque no momento de especulação, no momento de uma possível negociação, é interessante, quando é bom o jogador, é interessante para o dirigente também que vaze. Nem sempre sendo verdade que tem um determinado interesse num determinado jogador. Mas é interessante, imagina quem é o dirigente que não vai querer ser falado por contratar o Cavani. São situações completamente diferentes. Então é importante, é legal para o dirigente que isso vaze. Na questão do empresário, por vezes é legal que vaze notícias como essa. Opa, o futebol da Turquia buscou, a camisa que está aqui atrás, do Fenerbahçe, buscou informações sobre o Patrick. Olha, mas é uma quase proposta. Bom, se é quase proposta é porque não foi proposta. Foi só sondagem, foi só uma especulação. Agora, tratar o Patrick nesse momento como inegociável... Não, é que tem alguns negócios estranhos. Quando o Edenilson no ano passado recebeu uma oferta, a oferta era boa de salário do futebol árabe, mas o dinheiro que era oferecido pelo passe do jogador, pelos direitos econômicos e federativos, o que ficaria para o clube, não valeria a pena para o Internacional. Era bom para o jogador, porque era um salário muito alto. Então o negócio veio em cima primeiro do jogador, para depois ser tratado com o clube. Então isso não passa de especulação. Essa questão de que o futebol de fora quer o Patrick, mas não estão nem vendo o Patrick jogar. O Patrick é reserva hoje do Internacional. Importante para grupo, mas reserva. Era essa resenha que eu queria com vocês hoje, falar um pouco dessa pandemia de especulações da dupla Grenal. Fazendo aquele pedido de sempre, né? Deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber sempre a notificação, porque aqui no canal Alex Bagé a bola não para. Abraço, rapaziada. Deixa que eu falo. Resenha sempre, hein? Pandemia de especulação. Fica ligado aí.